Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que a palavra de Deus continue falando ao seu coração. Hoje eu quero pensar junto com você em Gênesis, no seu capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 12, nós vamos ver a passagem de Caim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, engravidou, deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Senhor, o seu Deus. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Porque caiu seu semblante ou porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera, ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e matou. Vamos até aqui nesse momento. Eu quero pensar hoje com você sobre o coração de Caim. O que o coração de Caim nos mostra? O que é aquilo que estava em Caim, na sua mente, no seu coração, no seu ser, nos revela por meio das Escrituras. Eu quero meditar com você hoje nesse momento de reflexão aqui na Palavra de Deus, refletir sobre o coração de Caim. Nós vamos observar que o coração de Caim é esse coração mau, esse coração perverso, esse coração entregue à maldade, um coração cheio de inveja, um coração cheio de orgulho, um coração que não reconhece os seus erros. Vamos ver isso adiante. Um coração de alguém que mais para frente vai ser vitimista. Em vez de se arrepender, ele vai se vitimizar por aquilo que o Senhor coloca então como consequência do seu ato. O coração de Caim era um coração perdido. Nós precisamos tomar cuidado porque nós podemos, muitas vezes, ter um coração parecido com o de Caim. Vamos pensar em 3 tópicos aqui nessa passagem sobre o coração de Caim. O primeiro tópico é: como reagimos quando Deus não valida as nossas expectativas? Versículo 5: mas para Caim, para sua oferta não se atentou, irou-se Caim extremamente, e descaiu-lhe o semblante. Então a gente vai ver que Caim, do momento em que ele tem a sua oferta reprovada por Deus, não aceita, e ele vê que a oferta de Abel é aceita, ele se ira. A gente vai ver que o coração de Caim, em vez de se arrepender por aquilo que ofereceu, em vez de repensar sobre aquilo que ofertou ao Senhor, ele vai olhar para quem Deus aceitou e se irá contra aquela pessoa e se irá contra o Senhor por não recebê-lo, em vez de reconhecer de que aquilo que ele ofertou não era o melhor. Porque diferente de Abel, que deu as primícias, deu o melhor que ele tinha, fica claro para nós pelo texto que Caim não deu o melhor. E para Deus nós precisamos dar o melhor, mas qual que é a atitude de Caim? Ter inveja daquele que deu o melhor, olhar com um olhar que reprova e não aceitar o fato de não ter sido recebido. Então o coração de Caim vai nos ensinar que o orgulho nos impede de aceitar correções. Você sendo uma pessoa orgulhosa, você não consegue sentar no gabinete do pastor e aceitar que você está errado numa posição. Você sendo uma pessoa orgulhosa, você não consegue ter um líder que vai dizer para você ter uma postura diferente e aceitar tranquilamente, porque na verdade ser repreendido é algo difícil. Ser repreendido é algo que não é fácil, mas é algo que é necessário muitas vezes. E a gente precisa ser humilde para dizer: realmente eu errei. Realmente eu estou errado. Realmente eu preciso rever isso. E a atitude de Caim não é essa. A atitude de Caim é do orgulho. Deus vai dizer para ele: olha, o pecado jaz à porta, Caim. O que você vai fazer com isso? Com esse mal que está na sua frente?
Como reagimos quando Deus não valida então as nossas expectativas? Quando a vida, as circunstâncias, o próprio Deus frustra os nossos planos, nós paramos para ouvir o que o Senhor tem a dizer? Ou será que permitimos que o nosso semblante caia em amargura? Será que murmuramos contra o Senhor? Será que levantamos a voz revoltados porque Deus não fez a nossa vontade ou não aprovou aquilo que nós aprovamos? Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, ao conselho do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Mas não viver uma vida cheia de ego, cheia de concepção de que estamos certos, de que sabemos o que estamos fazendo, porque Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós precisamos tomar cuidado de não ter esse coração de Caim. Em segundo lugar, o que estamos fazendo com o pecado que jaz à porta? Que é o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito, Caim. Mas se você não proceder bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas você deve dominá-lo. E Deus ele deixa muito claro o que vai acontecer com Caim se ele escolher um caminho diferente. Se ele não escolher esse caminho de ter um controle sobre isso, mas ele se entrega ao seu erro, ao seu coração mau. O erro de Caim não nasce no campo onde Abel morreu, nasce quando ele permite que os pensamentos de inveja façam morada em sua mente. Quais são os sentimentos nocivos que estão rondando a nossa porta? E nós estamos lutando ou nós estamos abrindo a porta para esses sentimentos? Quando alguém tem uma palavra atravessada para você, o seu sentimento do momento é a ira, é a raiva, é de guardar remorso contra aquela pessoa. Qual que é a tua postura quando você recebe algo ruim? Qual que é a sua postura com a tratativa com as pessoas? O que você está aceitando entrar no seu coração e cercar o seu coração? O que você está aceitando? Será que você tem sido diligente de ter um coração puro, santo e dependente do Senhor? Ou será que você tem vivido uma vida aí com uma perspectiva de um coração perdido? Um coração entregue ao orgulho, à vaidade, à soberba, à arrogância, à ignorância, ao pecado. Como tem sido o seu coração? O coração de Caim estava perdido. Mas o que estamos fazendo ou permitindo chegar aos nossos corações? Provérbios 4:23 vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas, os caminhos da vida. Então nós precisamos cuidar de como está o nosso coração. Ainda pensando, e agora em terceiro lugar, nós realmente nos importamos de verdade com as pessoas ao nosso redor? Nós realmente amamos as pessoas que estão ao nosso redor? Nós vamos ver o versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: eu não sei. Eu por acaso sou guarda do meu irmão? Eu sou cuidador dele por acaso? Essa é a atitude que Caim vai ter para com Deus. E aí eu volto essa pergunta para você: você realmente ama as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que elas sejam melhores do que você? Mesmo que elas estejam vencendo e você esteja estagnado? Ou você por acaso tem aquele pensamento: esteja bem, mas não esteja melhor do que eu? Esteja bem, mas não vá muito mais longe do que eu. Você quer que os outros prosperem, mesmo que Deus não queira que você prospere? O que você pensa sobre isso? Como está o seu coração sobre isso? Será que você quer o bem, o sucesso, a felicidade do outro, mesmo que isso simbolize que você não será o feliz naquele momento? Será que você celebra a vitória dos outros ou será que você se enche de inveja por ver que o desejo do outro era o que você queria? Como tem sido o seu coração? O coração de Caim estava perdido no pecado. Como está o seu coração? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje. É isso que eu quero que você pense. A resposta de Caim para Deus é um cinismo. Ele é cínico. Ele tenta se desvencilhar de qualquer responsabilidade familiar. Séculos mais tarde, o apóstolo João usa Caim como contra-exemplo do amor, lá em 1 João 3,12. Quem odeia ou ignora a necessidade do seu irmão caminha na contramão de Deus, cai no caminho de Caim. Então, em 1 João,
o apóstolo João vai citar Caim para falar da falta de amor aos irmãos. E aí eu volto para você, você ama o seu irmão, você serve o seu irmão, você celebra a vitória do seu irmão, você se esforça pelo seu irmão, ou será que você pensa como Caim? Eu por acaso sou guarda do meu irmão, Senhor? Eu não sei dele. E a gente sabe que o mal que Caim fez, ele além de não reconhecer, ele ainda se vitimiza no final. E aí eu já caminho para a conclusão, porque Deus vai dizer o que vai acontecer com Caim em sequência. Vamos ver aqui no texto? Por isso você será amaldiçoado, não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E aí Caim vai dizer, né? Senhor, me arrependo, me perdoa. Não, 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 não. Caim vai dizer, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje o Senhor está me expulsando da terra. Vou ter que andar fugindo. Qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. A gente vai ver que Caim, ele está com esse coração tão corrompido, tão perdido, que em vez de reconhecer o pecado diante de Deus, ele ainda vai dizer que Deus está trazendo punição para ele. Que Deus está trazendo para ele uma condenação muito dura. Então a marca daquele que é orgulhoso, daquele que é cheio de si, é não reconhecer o seu erro, e além de não reconhecer o seu erro, ele se vitimiza. Parece que os outros são vilões. Deus é o vilão porque não recebeu a oferta dele. Deus é o vilão porque trouxe uma punição sobre a atitude dele, mas ele não tem erro nenhum. Esse é o coração de Caim. E esse é o coração de muitos crentes por aí, que não percebem que estão com o coração corrompido, mas que precisam cair em si, se converter do seu mau caminho, se arrepender do seu pecado, se humilhar na presença do Senhor, deixar a amargura de lado, deixar o ressentimento pelo irmão de lado, deixar as barreiras que permitem entrar no seu coração de lado e viver livre, liberto, transformado, perdoado por Jesus, liberando o perdão para o outro por Jesus. Deus não te chamou para viver com o coração entregue ao pecado. Lembra do que Deus vai perguntar para Caim? Se procederes assim. O Espírito Santo pode te libertar, mas você quer ser liberto? Ou você quer viver com o coração que não perdoa as pessoas, que guarda mágoa, que é amargo, que é iracundo, que murmura de tudo? Qual que vai ser a tua postura? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos nos próximos vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão e que você possa continuar crescendo na sua vida espiritual na presença de Deus. Tchau!